Olá, eu sou Diana Rosado e estou aqui hoje para conversar com você sobre a importância de o cirurgião dentista estudar o básico de anatomia e fisiopatologia do coração e dos vasos sanguíneos. E aí fica a pergunta, por que então estudar cardiologia, já que eu não faço nem diagnóstico de doenças cardíacas, nem muito menos estabeleço terapias para essas patologias cardíacas? Bom, o fato é que eu não faço nenhuma coisa nem outra, mas eu estabeleço sim diagnósticos e terapias odontológicas para pacientes que apresentam cardiopatias. Então, esse é um motivo muito justo para que eu estude o básico da cardiologia. E quando eu falo cardiologia, envolve o coração e os vasos sanguíneos. Então, essa é a primeira resposta. Eu preciso estabelecer diagnóstico e terapias para esses pacientes que apresentam doenças do coração e vasos sanguíneos. Mas não é só isso, existe também uma outra razão, que é que esses pacientes estão vivendo mais, né? Então, as pessoas estão vivendo mais, a gente encontra mais idosos, inclusive na rua. E se a gente tem mais idosos, a gente tem mais pessoas com patologias, também patologias cardíacas. Então, mais um motivo para você estar preparado, para você conhecer o básico de cardiologia, para estar preparado para atender a esses pacientes. E de repente você fala assim, mas professora, eu não tenho a intenção de atender esses pacientes, ou eu não atendo esses pacientes. Não é meu público-alvo. Eu encaminho um paciente quando ele me diz que apresenta uma cardiopatia. Tudo bem, é até viável, porém, você também vai ter na sua cadeira odontológica aquele paciente que não é sabidamente cardiopata, mas que de repente ele vai dar um sinal que vai acender aquela luzinha vermelha para você e provavelmente ali você está começando a suspeitar de um quadro, de uma cardiopatia, vai precisar encaminhar esse paciente e você vai acompanhar esse paciente. E aí? Então não tem jeito, a gente precisa atender, precisa estudar as cardiopatias de uma forma geral, de uma forma mais básica, claro, de novo, comparando a um médico, a gente vai saber pouco, mas o suficiente para atender esses pacientes com segurança. Tá? Eu sempre falo que não é uma coisa simples, né? Qualquer faço ali é tranquilo, resolve. Não, não é simples, é complexo, mas se torna mais simples quando você estuda, quando você compreende, quando você raciocina. Na hora que você decora, as coisas se tornam muito complexas, muito difíceis. Então, estudar é o grande segredo. E aí vai aparecer no teu consultório aquela senhora, né? Não só no consultório, no domicílio, no hospital, aquela senhora que chega a você com dor, né, para você sanar a dor, que de repente quer fazer um ajuste de prótese ou até uma prótese nova. É essa senhorinha aí. Porém, essa senhora também vai aparecer no seu consultório, que é aquela senhora que quer fazer implante, que quer fazer clareamento, que quer fazer facetas, lentes de contato, né? Pois é. Então, cada vez mais a gente está recebendo mais esses pacientes no nosso consultório. Pacientes que antes nos procuravam apenas para resolver um problema relacionado à função, relacionado à dor, agora nos procuram querendo ficar mais bonitos. Então, mais um motivo para a gente estudar cardiologia para saber manejar bem esses pacientes. Só que a gente não para por aí, eu vou trazer para você mais outros 2 motivos. E certamente você já ouviu falar de 2 áreas da odontologia que estão em pleno crescimento, que são a odontologia hospitalar e a odontologia domiciliar. Quem sabe até você já fez cursos nessas áreas. Pois é, quem fez já sabe que é muito comum que a gente precise atender um paciente com cardiopatia, especialmente no hospital, mas muito em domicílio também. É claro que no domicílio eu posso atender até um paciente saudável, rígido, mas é muito comum que eu encontre pacientes com complexidades maiores, pacientes com complicações sistêmicas, especialmente doenças do coração e dos vasos sanguíneos. E aí você vai precisar fazer cirurgias, como vocês veem aí na imagem, você vai precisar fazer restaurações, tratamentos periodontais, instalações de placa, enfim, você precisa saber manejar esses pacientes. E por fim, eu trago aqui um motivo não menos importante, que é
O Ministério da Saúde já disse, o cirurgião dentista, ele é responsável pelo paciente e precisa, então, conhecer bem os seus pacientes. Se você é responsável pelo seu paciente, não adianta pensar que vai atender o paciente e qualquer problema que der, a culpa vai ser do médico, porque o médico liberou, né? Ou a culpa vai ser do outro profissional. Não existe culpa, na verdade, né? Mas a responsabilidade é sua. A responsabilidade do seu paciente, pelo seu paciente, é toda sua. É você quem está fazendo o procedimento. E é por isso, exatamente por isso, que hoje é obrigatório já em todas as disciplinas, em todos os cursos de especialização, a disciplina de urgências médicas, né? E em odontologia. Eu mesma, nos meus cursos de especialização, assisti várias aulas, né, com esse tema. Já tive a oportunidade de ministrar também em cursos de especialização. E em alguns cursos de graduação ele já existe também, já é disciplina, né? Eu tenho a oportunidade, tive e tenho a oportunidade de participar da grade dessa disciplina com os alunos de graduação de uma universidade aqui no Rio Grande do Norte. Então, muitos alunos já estão tendo a oportunidade de ver isso desde a graduação. Então, gente, não tem jeito, né? A gente precisa conhecer, precisa estudar para poder entender o que fazer numa emergência, como prevenir uma emergência. Claro, eu sempre vou trabalhar em equipe, uma equipe de forma interprofissional. O que significa trabalhar de forma interprofissional? Trabalhar em equipe interprofissional não é a mesma coisa que trabalhar simplesmente em equipe. Eu posso ter uma equipe de vários profissionais de áreas diferentes, cada um atendendo o mesmo paciente em momentos diferentes nas suas clínicas, nos seus locais de atendimento, mas essas pessoas de repente não se comunicam, não conversam, não discutem, né? Cada um faz sua parte e pronto. Quando eu falo interprofissional, é uma equipe que conversa, são pessoas que discutem o caso pensando sempre na melhor qualidade de vida daquela pessoa, daquele paciente. Então, sempre de forma interprofissional. Então, gente, esses são os 4 motivos principais que nos fazem pensar que sim, nós precisamos estudar o básico da cardiologia. Manejar esses pacientes é complexo, sim, sempre será, é muito complexo. Porém, ser difícil ou não vai depender de você. Para que ele deixe de ser difícil e se torne mais fácil, é necessário estudar. Estudar essa coisa que é tão complexa. A complexidade não vai mudar. O que vai mudar é o nível de dificuldade que você vai ter para manejar. Isso só depende do seu estudo. Porque esses pacientes, quando eles aparecerem no seu consultório, eles vão estar fazendo uso de um número enorme de medicamentos, com muitas patologias associadas, com dispositivos intracorpóreos, né? Então, aí fica aquela dúvida, posso usar ultrassom? Posso usar o laser nesse paciente? Interfere, não interfere? Pacientes muito ansiosos, né? Uma ansiedade extremamente exacerbada, tudo isso aumenta o risco para a emergência. E você, está preparado para enfrentar uma emergência no seu consultório? Para isso a gente precisa conhecer os nossos pacientes, não é verdade? Então, de novo, lembro a vocês, essa dificuldade de como lidar com uma situação, ela vai ser menor quando você estuda isso que é tão complexo. Tá? É essa complexidade que eu quero trazer para vocês de uma forma leve, de uma forma simples, para que tudo se torne mais fácil. E sabe qual é uma grande dificuldade que eu vejo muito nos meus alunos de graduação, nos meus alunos de pós-graduação, nos meus colegas? É essa coisa de achar que todo paciente cardiopata é igual. É como se a cardiopatia ela fosse uma doença. Quando, na verdade, a cardiopatia ela envolve um número grande de doenças do coração. Então, a gente não pode generalizar, não dá para generalizar. É muito comum, por exemplo, né, um aluno que diz assim, professora, eu tô com um paciente ali sentado na minha cadeira que é cardiopata, vou fazer profilaxia para prevenir endocardite infecciosa. Calma, qual é a cardiopatia que ele apresenta? Será que precisa? Ou, professora, eu tô com um paciente ali na cadeira que é cardiopata, vou usar um vasoconstrictor do tipo tal. Qual a cardiopatia que ele tem?
como que essa cardiopatia está evoluindo, como que ele está no momento, né? Então, é isso, gente. A gente precisa conhecer as diferentes patologias para daí a gente poder manejar esses pacientes com essas diferentes patologias de forma segura, tá? Então, há muitos sinais e sintomas em comum entre essas patologias, mas a gente precisa estudar todas elas de forma separada. E eu trago no meu Instagram, quem puder dar uma olhadinha lá, doutora Diana Rosado, vocês vão encontrar uma publicação que logo na imagem você vê assim, think outside the box. O que isso quer dizer? Pense fora da caixa. Por que eu trouxe essa publicação? A gente quando faz graduação, né, eu já passei por isso, é claro, e eu me lembro muito bem que na graduação a gente vai incorporando, a gente vai absorvendo as informações pouco a pouco e a gente traz aquilo às vezes como uma regra. Quando na verdade lá na frente, quando eu começo a atender os pacientes cardiopatas, pacientes com outras complexidades, eu percebo que não é bem assim. Eu percebo que para aquele paciente em específico eu vou agir de uma forma diferente. Olha só o texto que eu escrevi. Maravilhosa é a odontologia que pensa fora da caixa. Já pensou que talvez não faça sentido usar o Otosporin em uma bio de um elemento tratado, de um elemento que nunca terá seu canal tratado, por exemplo? Ou que talvez não faça sentido em algum momento fazer um par de próteses totais para um paciente edêntulo total? Ou ainda que você vai precisar extrair um elemento sem radiografia prévia? Há riscos? Sempre, mas o lindo é o raciocínio clínico lógico, pensando em probabilidades e no melhor para o paciente. Viva a odontologia domiciliar, viva a odontologia hospitalar, viva a odontologia para pacientes especiais, viva a odontogeriatria, viva, viva, viva. Tudo isso é muito lindo. E não é só lindo na teoria, não. É mais bonito ainda na prática. Esse raciocínio lógico, esse raciocínio linear, é muito maravilhoso de se ver, muito maravilhoso de se fazer, de se colocar em prática, né? E aí a gente vê no dia a dia a coisa acontecendo. Mas, e a técnica? A técnica, na verdade, ela pouco vai mudar. O que vai mudar são os cuidados, antes, durante e depois, prescrições, momento de intervir, orientações. E é por isso que eu trago para vocês sempre essa hashtag, não decore, aprenda a raciocinar. Na hora que a gente raciocina, aí acontece aquilo que eu falei anteriormente. A gente transforma aquilo que era muito difícil em algo mais fácil. Complexo sempre será, mas aí a gente pode compreender, a gente pode raciocinar dentro de toda essa complexidade. E é assim que eu concluo então este momento com vocês, esperando ter plantado a sementinha do estudo sem decoreba, do estudo com raciocínio, entendendo, compreendendo como estão acontecendo as coisas, de novo, para que tudo se torne mais fácil.